dia, irmãos, bom dia, crianças, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez, começamos a nossa escola bíblica dominical, agradecendo a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia. E hoje nós vamos ter a participação das crianças, como de costume, com as escrituras, com as orações. Alguém trouxe um hino para cantar? Ou vão cantar juntas? Priscila vai apresentar um. Alguém mais vai apresentar um hino separado? Adriele também. Vamos começar hoje pelos louvores. Vai lá, Adriele, apresentar o seu hino. Hoje nós vamos começar pelas apresentações. Cantando, louvando a Deus. Bem bonitinho. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Eu estou bem em tuas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Eu sou bem em tuas mãos. Tanto que o arranha-céu mais profundo do submarino, maior que o universo, pois em tudo que eu sonhei. Ama-me, conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Eu estou bem em tuas mãos. Do que o arranha-céu mais profundo do submarino, maior que o universo, pois em tudo que eu sonhei. Me ama, me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus, Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Eu estou bem em tuas mãos. Em tuas mãos. Amém. Meu Deus é um Deus grandão. Vamos então orar com o Isaac? Vamos, Isaac, falar com esse Deus grandão? Tem um versículo aí para ler também? Então leia a Bíblia e faça uma oração. Deus abençoe os irmãos. Eu vou ler em Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Felizes serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ó Pai amado, Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, te dou graça, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Senhor Deus. Ó Pai amado, te pedimos, Pai, para que o Senhor possa fortalecer nosso espírito, Senhor Deus, para que o pastor possa pregar, Senhor Deus, para que cada um possa sair com o teu Espírito Santo, Senhor Deus. Aqueles que entraram necessitados, Deus, que possam sair gratos, Senhor Deus. Ó Pai amado, Senhor Deus, te dou graça, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, pela vida de cada um dessas criancinhas, Senhor Deus. Ó Pai amado, te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa derramar teu sangue sobre todos nós, Senhor Deus. Te dou graça, Senhor Deus, por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, graças a Deus. Agora vamos a mais um louvor, mais uma apresentação. Agora é a Priscila. Foi um prato de lentilhas, Esaú comprou e comeu. Pra matar a sua fome, a sua bênção vendeu. A fome passou e a ficha caiu, bateu a raio no arrependimento. E é assim que muita gente faz, troca o eterno só por um momento. O mundo tem coisas que se chamam, mas não vale a pena. Pra onde irei? De todas as palavras de vida eterna, aonde irei? Não posso me afastar do teu amor, contigo sou mais que vencedor. O que o mundo traz só armadilhas. Não troco minha bênção por um prato de lentilhas. Não, não, não troco minha bênção por um prato de lentilhas. Não, não, não troco minha bênção. O mundo tem coisas que te chamam, mas não valem a pena. Pra onde irei? De todas as palavras de vida eterna, para onde irei? Não posso me afastar do teu amor, contigo sou mais que vencedor. O que o mundo traz só armadilhas. Não troco minha bênção por um prato de lentilhas. Não, não, não troco minha bênção por um prato de lentilhas. Não, não, não troco minha bênção por um prato de lentilhas. Amém. Não troco a minha bênção por um prato de lentilha. Às vezes nós podemos trocar as bênçãos de Deus por alguns momentos de satisfação natural, humana, e por que não dizer até carnal. Isso é trocar bênçãos por pratos de lentilhas. Resolve um problema de momento e perde uma herança, uma bênção permanente, né? É uma coisa séria, né? E a meditar. Vamos a mais uma leitura da Bíblia, Isaías. Tem aí um versículo. Alguém mais vai cantar algum hino aqui? Parece que já foram, né? Eu vou ler em Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Amém. Que guarda a sua boca conserva a sua alma, e o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Provérbios 13:3. Que conselho, hein? De Salomão, Provérbios 13:13. Quem fala demais vai viver muito perturbado, porque quem fala demais perturba a vida dos outros e acaba sendo perturbado também. Mas quem fala menos, a Bíblia diz que protege a sua alma. Então prevalece o provérbio dos antigos, é melhor ouvir do que falar, né? É isso. Vamos a mais um versículo? Vamos lá, Wesley. Eu vou ler em Salmos 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que, alcançando-nos,
corações sábios. Amém. Graças a Deus. Esses são os dias mais valiosos que temos, que nós realmente, ou os dias que realmente são contados perante Deus, estes que nós passamos na presença dEle, servindo a Ele. E o Lucas? Quem mais? E o Miguel? Também não? E a Vivi? Vem? E a Bianca? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. Graças a Deus por isso. Quem mais? O Ezequiel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Temos mais alguém ainda para participar, para ler? E a Juju, cadê? E aí, Juju? Vai falar, cantar, orar? Orar? Então ora. Ó Jesus, minha mãe, tu meu pai, de todos nós, de nós estão todos a ti. Ó Pai, de todos nós, tu ali. Ó Pai, meu mal pode tudo de a ti. Ó Pai, de todo Pai, vamos dizer Jesus também. Amém. Quem está te ensinando a orar? Seu pai ou sua mãe? Hã? É o Espírito Santo, né? Ai, ai. Deus abençoe esses pequeninos de Jesus. E a Sarinha? Sarinha abandonou nós aqui, né? Está faltando mais aqui, não está? O Davi não chegou ainda. O Miguel agora virou jovem, já está vindo no culto dos jovens, o Miguel? Os pais têm que ajudar os filhos, ajudar desde criança, né? Ajudar desde criança com exemplos, com ensinos e com sacrifício. Por um tempo na vida, os pais precisam se sacrificar, se esforçar pela vida dos seus filhos, no que diz respeito à fé, à caminhada, trazê-los. Às vezes há um momento que eles são adolescentes, para jovens, ainda não conseguem se locomover, vir na igreja sozinho, ainda não é habilitado, alguma coisa, não é maior. Depende dos pais para incentivá-los, para trazê-los, para conduzi-los. Não tem lugar melhor para um pai conduzir o filho do que aos pés do Salvador. É um orgulho, é um privilégio você saber que está levando o seu filho aos pés do Salvador. Então, por um tempo na vida, os pais precisam fazer isso, porque se eles não fazem, há uma probabilidade muito grande de eles não conseguirem perseverarem, até porque profeticamente, a Bíblia nos diz que esses dias que nós vivemos são dias trabalhosos, são dias maus, dias difíceis, né? E em um mundo tão estranho, esquisito, instável como esse mundo que nós vivemos hoje, se não houver um empenho, uma dedicação, um esforço da parte dos pais, fica muito difícil eles prosperarem em Deus. É um tempo escuro, sombrio, um tempo de trevas. Você olha para essa sociedade que nós temos aí hoje, nós vemos um jovem, vemos um mundo, especialmente falando de adolescentes, crianças, pré-adolescentes, que vive uma crise de identidade muito grande.
uma crise de existência muito grande. Chega um momento que ele parece que não sabe, se ele não tiver um norte, uma bússola, se ele não tiver uma direção, uma base sólida desde pequenininho, esse mundo é mau, irmãos. Eles ficam sem saber o que eles são. Se você não construir esses pilares aí, morais, espirituais na vida deles, eles ficam sem direção. Você pega aí a simples vida natural, ensina isso, né? A criança, o adolescente termina ali o colegial e ele fica um pouquinho sem saber qual é o próximo passo que ele vai dar. E agora, o que eu faço? Tanto que nas escolas eles têm eles fazem um projeto de vida antes da pessoa sair da escola, justamente para dar um pouquinho de luz, para ele saber qual é o próximo passo que ele tem que dar. O ser humano sempre precisa ser guiado, precisa de uma direção para não se perder, para não se desvirtuar, não ficar batendo cabeça. E os pais deveriam amar, os pais cristãos deveriam amar os seus filhos de tal maneira a ponto de auxiliá-los, para eles não viverem essa crise que o mundo está vivendo, crise moral, crise religiosa, crise sentimental, né? Se perdem, às vezes, entre tantos sentimentos de amargura, sentimentos de ódio, sentimentos de paixão, sentimentos de ciúme, sentimentos de competição, de disputa, sentimento de aceitação aos olhos perante essa sociedade que nós vivemos. Então, se não houver um tratamento, um cuidado familiar, e nós que somos cristãos e temos recebido esses ensinos de Deus, podemos oferecer isso aos nossos filhos. Eu não tive oportunidade, eu não aprendi, eu não estudei. Eu não estou falando do que se recebe através de estudo, eu estou falando que o cristianismo é essa bússola. Ele te dá esses fundamentos, esses pilares, para não deixá-los aí em crises, como acabei de dizer. Crises, e pior de todas, vivendo uma crise espiritual. Aí, quando isso não é cuidado, você tem um mundo indo na direção que o nosso mundo está indo aí. Famílias vivendo um total caos. Famílias em abismos moral, abismo espiritual, abismo de tudo que é natureza, que nós pudermos nomear aqui, porque falta esse cuidado, né? E aí temos essa sociedade aí que nós estamos vendo, estranha. O ser humano está ficando cada dia mais estranho, esquisito na sua maneira de vestir, esquisito na sua maneira de falar, até o linguajar, o vocabulário hoje que nós estamos vendo na sociedade é um vocabulário diferente, um vocabulário pobre. A maneira de vestir dos homens, das mulheres, de um modo geral, o que para eles é belo, você olha e fala, meu Deus, é um verdadeiro caos, é algo estranho. E nós temos que guardar, temos que proteger, temos que livrar os nossos filhos dessa degradação moral, essa inversão de valores, essa carência, dessa falta de ensino, né? Quantos se perdem ou erram muito na vida, sofrem demasiadamente, porque faltou-lhes o ensino. Quando a Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Olha para você ver. Quando a Escritura diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque não esquecerá dele. Nós, cristãos, irmãos, precisamos de dar em nós mesmos um choque de realidade, uma virada de chave na nossa vida, porque nós falhamos muito nessas coisas, nesses ensinos tão sagrados, né, tão fundamentais que Deus deixou aqui para nós repassarmos, replicarmos na vida dos nossos filhos. Aí vem aquela frase tão forte que o irmão Brana usa, né? Pais delinquentes, ele diz, não são menores, não são filhos delinquentes, são pais. Por que o profeta disse pais delinquentes? É porque eles é que estragam, às vezes, os filhos.
Quando nós falamos pais delinquentes, eles estão ensinando os filhos a serem delinquentes quando são pais permissionistas. Quantas vezes nós já falamos isso? Pais permissionistas, tudo pode fazer os filhos. Não há correção, não há nenhuma atitude para poder, às vezes, inibir aquela atitude, aquele comportamento, nenhuma ação para inibir aquele comportamento, às vezes, errado, prejudicial, que aquela criança começa a desenvolver. Então, o pai, por amor ao filho, tem que atuar, tem que agir. Os meninos começam a ficar birrentos, pirracentos demais, faça alguma coisa, corrija, toma alguma atitude. Não é espancar, nós somos contra isso, radicalmente contra isso, espancar, agredir, bater. Mas a criança precisa ver o pai tomar alguma atitude que mostre para ela e faça ela não esquecer de que aquilo é errado e que ela precisa ter limites. Porque um filho que desde pequenininho os pais não ensinam eles a terem limite, imagina que tipo de homem ele vai dar para a sociedade. Que tipo de adolescente ele vai dar para o colégio, que tipo de profissional ele vai dar para o mercado de trabalho, se ele não é ensinado, se ela não é ensinada, desde pequeno, a ter limites, né? Tem crianças que, às vezes, os pais estão vendo que a atitude delas não são corretas, mas não tem uma atitude de amor. Correção, irmãos, também é atitude de amor. A Bíblia diz que Deus, ele corrige aquele a quem ama. Que filho há que o pai não corrija? Deus ama e açoita, o castiga, o corrige, a tradução bíblica, a todos quanto ele ama. Paulo disse, não retires a disciplina, né? Melhor, Salomão disse, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a ou corrigindo-a, não a matará, pelo contrário, você vai dar a ela limites, vai ensiná-la a ser disciplinada. Isso só ela tende a ganhar no futuro. Eu ouvi uma pessoa dizendo que estava numa fila, à porta de um lugar para ele fazer uma matrícula, alguma coisa assim, uma longa fila. E eu já vi algumas crianças de crente assim, desse jeito. De repente, uma criança levanta assim na fila, assim, começa a correr a fila para lá e para cá. Os pais estão ali, todo mundo ali. E o menino, irmão Tido, em cada um que ele dava um chute na canela. E a mãe ficava assim, oh, querido, não faça isso. Aí o menino voltava e na canela da mãe. Olha para vocês verem, gente, como que ele é. Aí ele foi, chutou uns 4, 5 na fila, assim, ó, gente idoso, gente adulta, outras crianças, e chutava a canela de cada um. E a mãe, com aquela múmia lá, né, porque é uma múmia, fica parada lá e não corrige os filhos, vendo os filhos fazer isso. Aí, de repente, quando ele foi para chutar mais um lá, o outro olhou e falou, rapaz, você não vai chutar, não. Você não tem mãe, não tem pai para te corrigir, não? Sua mãe e seu pai, falou bem alto na fila, sua mãe e seu pai não te deu educação, não? Ele parou e ficou assim olhando. Aí a mãe veio, catou o menino, pediu desculpa e levou para lá. Né? Se você não corrige, alguém um dia vai corrigir. E é muito ruim quando os outros, que não somos nós, têm que corrigir. Então é isso que nós estamos falando. E começa cedo, começa desde pequeno. Quando a gente fala em herança, em legado, irmãos, a melhor coisa que a gente tem para dar aos nossos filhos não é dinheiro, não. Não são bens, não são essas coisas, é educação. Acho que educação, disciplina, é ensiná-los o temor do Senhor. Isso é uma grande coisa a deixar para os nossos filhos. Só que isso também não tem como deixar para eles só de palavras. Não tem uma maneira melhor para os nossos filhos aprender as coisas do que através do exemplo. Filhos que têm pais indisciplinados, vai ser difícil eles serem disciplinados. Se tem pais que são mal educados, vai ser difícil eles serem educados. Se tem pais que não têm disciplina, se tem pais que não têm boa administração, se não tem pais que dão bons exemplos, porque ainda o exemplo,
ainda é o melhor método de ensino dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro da sociedade, enfim, qualquer lugar onde nós estivermos. Então, através de exemplos, porque eles tendem a copiar exemplos, são estatísticas, são pesquisas. Os nossos filhos, eles tendem a replicar o resto da vida aquilo que eles aprenderam e viram ser feito e praticado dentro de casa. Como eu disse um dia, as meninas copiam o jeito da mãe, cuidar da casa, as vasilhas, a roupa, a comida, os adornos. Os meninos tendem a copiar o estilo do pai. Isso é um padrão natural. Eles copiam o que eles veem. Quer dizer, o exemplo é a forma mais marcante, mais profunda de poder ensinar os nossos filhos. Então, dê bons exemplos, ensine a eles a serem disciplinados. Nós estamos aqui, eu estou há alguns anos. Quanto tempo vocês devem estar ouvindo, né? Eu estou aqui há alguns anos falando assim para vocês, assim, coloque as crianças numa aula de música, ensine as crianças a tocar algum instrumento. Nós não temos o luxo e o privilégio de ficar aqui anos e anos e anos e anos e anos esperando. Gente, isso aqui quando se trata de fazer as coisas para Deus, a gente tem que fazer de maneira disciplinada. Mas, às vezes, os pais parece que não despertam nem para poder ajudar os seus próprios filhos. Nós pedimos aqui um dia desses para os papais da igreja, porque eu não estou lá em cima ensaiando criança e passando o hino em grupo de criança, mas eu estou a par de tudo, estou supervisionando todas as coisas. Mas foi passado um hino, por exemplo, as crianças cantarem um dia desses, não foi? Irmãos, dia de apresentar aqui, de passar o ensaio, 3 crianças ouviram o hino. Poxa, é passado para os pais, não é nem passado para as crianças. Se o pai e a mãe não preocupam em ajudar o próprio filho nas coisas de Deus, tem hora que a gente tem que dar uns puxão, umas despertadas. Nós queremos ver essas crianças aqui, cantando na igreja, tocando os instrumentos, queremos vê-las anunciando o Evangelho. Vai chegar o tempo de tudo isso acontecer. Mas e os pais? Os pais têm que ajudar os filhos, né, com orações, com leitura da Bíblia em casa, com os louvores, com a música. Como eu disse, e qual é o melhor método de ensino? O exemplo. Se os pais estão dedicando, eles vão dedicar. Se o pai não ouve hino dentro de casa, os meninos não vão ouvir para aprender a cantar. Eles vão aprender o que os pais estão fazendo, vendo e ouvindo. Então, é necessário o pai pensar menos em si e mais nos seus filhos. Para quê? Para um crescimento saudável e uma introdução saudável desses pequeninos no trabalho aqui da igreja. Nós estamos começando a dar oportunidade para as crianças. Eu conversei com o Joel, conversei com a Raquel, e aos pouquinhos nós vamos começar a fazer isso. Nós às quartas-feiras, vamos colocar, que é o dia que surgiu a oportunidade, as crianças, nós vamos começar a colocá-las aqui para poder tocar e cantar. Nós vamos alternando aqui o violão, o teclado, o carrom. Então, as crianças que a gente verem que estão desenvolvendo, que estão avançando, que estão tendo desenvoltura, que os pais estão ajudando elas a progredirem nisso, porque precisa. Então, nós vamos estar utilizando, e vai depender dos pais, para trazer eles aqui. Vai ter um dia desses aí, até pedir para poder ensaiar. Eles, às vezes, vêm aqui e cantam aquela sequência de corinhos, fica muito bonito. Eles vão apresentar aqui um dia desses aí no culto de oração. Mas depende do pai e da mãe. Para quê? Para trazê-los. Eles não vêm sozinhos para a igreja. Então, eles vão estar tocando, vão estar cantando. O líder de cântico vai estar coordenando isso aqui durante o período de louvor. E nós vamos começar a dar a oportunidade que Deus levante esses pequeninos aí para poder servir ao Senhor aqui na casa de Deus.
Eu estava lendo na Bíblia. É de acordo com as necessidades. No Velho Testamento, os levitas, na casa de Deus, começavam a trabalhar aos 30 anos de idade. Houve um tempo que o povo vivia demais e já começavam mais tarde mesmo, era aos 30. Mas, de acordo com a necessidade foi apertando, irmãos, houve outra ocasião que passaram a servir com os 25 anos no templo. E depois essa idade caiu para 20. Com 20 anos os levitas começavam. Ninguém fazia nada no templo com menos de 20 anos de idade. Por quê? Tanto que Paulo vem lá no Novo Testamento e fala assim, ó, até quanto ao ministério, ele diz, não neófito, ou seja, novo demais, é porque tinha estas restrições lá no Velho Testamento. Então não podiam serem novos demais. Por que não novos demais? Paulo disse, para que não se ensoberbecendo, alguns venham a cair. No Velho Testamento, e o apóstolo São Paulo entendia que às vezes ser novo demais poderia trazer alguns problemas próprios da idade. Quer ajudar os seus filhos? Agora não é só para criança não, é para adolescente e jovem. Ajude-os a controlar o ego. Essas restrições de idade no Velho Testamento era para não aflorar o ego. E o ego pode trazer a destruição. Então, aqui, ajude-os a controlar o ego, a controlar a vaidade. Porque o ego, a vaidade demasiada, irmãos, ela prejudica muito. Ela abre espaço para disputas, para pelejas, para ciúmes, para invejas, para sentimentos, às vezes, de indiferença entre uns e outros. Então, a Bíblia já punha pessoas maduras para trabalhar, justamente para as probabilidades dessas disputas naturais serem ainda menores. Mas as necessidades foram crescendo e a idade foi diminuindo. Diminuiu tanto que hoje até criança canta, toca, participa. Mas se o pai e a mãe querem ajudar, ajuda eles a controlar os egos e as vaidades. Desde novinho, ensine eles a não serem extremamente vaidosos. Eu digo extremamente porque a vaidade é comum à vida do ser humano, mas eu digo extremamente vaidosos, porque se são muito vaidosos, aqui ó, não, até no sentido natural, não prospera. É difícil uma pessoa que cresce com o ego aflorado, coração vaidoso, essa pessoa ter uma vida emocional e material saudável. É muito difícil. Porque com o ego aflorado e as vaidades descontroladas, gente, tudo que ganha, gasta, cria uma cultura de pobreza. Sabe qual que é a cultura de pobreza? Tudo que ganha, gasta. Se ganhar 1.000, é 1.000 de lanche, é 1.000 de sapato, é 1.000 de roupa. Se ganhar 10.000, é 10.000 de roupa, é 10.000 de sapato, é 10.000 de comida, é 10.000 de festa. Se ganhar 100.000, é 100.000 de ostentação. Se ganhar 1 milhão, vai ser 1 milhão. Ah, mas é possível isso? Olha quantos milionários hoje estão em miséria, em pobreza, porque egos aflorados, vaidades totalmente descontroladas, não agem pela emoção, pelo impulso, nunca coloca a razão para poder pesar as coisas na balança. E isso é bom ser ensinado quando novinho. Imagina se algumas coisas que sabemos hoje soubéssemos. Quantos anos você tem, Isaías? 12. Pois é, que idade boa, né? Imagina se com 12 anos a gente fosse ensinados a controlar os egos, as vaidades. Se com 12 anos nós fôssemos ensinados, vamos falar aqui linguagem que as crianças entendem, né? Que cada dinheirinho que a gente ganhasse ali de mesada ou de agrado do vovô, da vovó, dos papais, se cada dinheirinho desse que nós ganhássemos, nós soubéssemos fazer ele multiplicar, se nós conseguíssemos, às vezes, poupar ele ou colocar em algo que fosse inteligente, interessante. Mas, às vezes, nós não somos ensinados. Nós, brasileiros, temos a cultura do gasto. É um dia por vez, você vive só hoje, ganha hoje, estoura tudo hoje, come tudo hoje, gasta tudo hoje, pronto. Então, os pais,
a melhor coisa que tem a deixar para os filhos são ensinos. Não tem como ensiná-los se não dar exemplo e não conversar com eles. Conversa com eles. Dê exemplo para eles. Eu disse assim, eles farão o que nos verem fazer. Faça certo para eles imitarem. Administre certo para eles poderem administrarem. Ensine-os valores, ensinos que realmente marquem, influenciem a vida deles pelo resto dos dias. Mas nós matamos, destruímos o futuro dos nossos filhos. Como? Às vezes, desenvolvendo neles uma cultura, irmão Luiz, de só ganhar e gastar. Entendeu? Ganhar e gastar, ganhar e gastar. A gente não desenvolve a cultura de adquirir, a gente desenvolve a cultura de ganhar. Isso aqui é sangue de brasileiro, irmãos. Nosso país é um país assistencialista. O que é isso? Um país assistencialista. É a cultura do ganhar, ganhar. Todo mundo quer ganhar. Tem que ser de graça. E aí, o que às vezes vem de graça vai embora muito fácil também. Nós não podemos desenvolver essa cultura no âmbito família, casa, filhos. Não é acostumá-los ganhando e gastando. Acostume-os adquirindo, buscando, batalhando, adquirindo, entendeu? E depois poupando, guardando, economizando. Muda essa cultura, porque se essa cultura comunista, petista, esquerdista, que está no sangue da nossa sociedade, não for desimpregnada, mesmo das famílias do cristianismo, olha, o progresso e o crescimento fica travado, fica neutralizado. Então, os pais precisam de ajudar, não é dar o dinheiro, é dar a ferramenta para eles aprenderem a conquistar o dinheiro. Não é dar, tudo bem, pode dar, mas não é dar a bicicleta, é você criar nele a cultura e a boa consciência que ele não ganhou, ele fez algo para obter. Ele fez algo que, pastor? Ele é pequenininho, ela é pequenininha, ela não trabalha fora, ela lavou a vasilha e ganhou a bicicleta. Ajudou a limpar o quintal e descobriu que limpando o quintal ganha um trocadinho. Você está entendendo? Mas ele vai aprender a fazer tudo por dinheiro. É melhor ele aprender a fazer para obter dinheiro do que imaginar que pode obter dinheiro sem fazer nada. Porque essa ideia de dinheiro sem fazer nada nunca terminou bem. Crescimento sem fazer nada nunca terminou bem. Então, são ensinos, são lições que nós precisamos transmitir para os nossos filhos. Então, eu quero pedir aos pais, vão ser marcados aí, vocês vão conseguir marcar o ensaio das crianças, para elas cantar aqui na igreja? Então, aqui, vão ensaiar as crianças, vai passar os hinos para os pais têm a obrigação de, durante 30 dias direto, ouvir esses hinos aí com as crianças. Depois, aos domingos, eles vão tirar alguns pedacinhos da escolinha aqui para ensaiar, e aí todos eles, uma vez aqui no mês, vão tocar aqui na quarta-feira, tá bom? E aí, aos pouquinhos, à medida que for havendo evolução, nós vamos fazendo algumas escalinhas aí, para nós irmos revelando os novos talentos aí, para nos ajudar aqui. Esses dias o Lucas tocou o teclado, o Wesley o carrom. Um dia desse o Ezequiel tocou o violão também no culto, que eu vi. Depois, o vice-versa, né? Trocaram. Depois, no outro dia, o outro foi para o teclado, o outro para o carrom. Sexta-feira ficou muito bonito, gostei demais, ficou lindo. Deus abençoe, continue dedicando, eu acredito que será cada dia melhor. E todos os demais depois vão ter as suas participações. Vamos cantar um hino aqui, bem bonito, para a gente terminar a participação dos pequeninos. Tem um hino bonito aí para cantar? Qual o hino que vocês vão cantar hoje? Hein? Qual que é o hino? Celebrai a Cristo. Então, ensine os filhos, ensine as crianças. Quando a Bíblia diz assim, ensine a criança o caminho que deve andar,
Gente, não é só caminho cristão, não. Caminhos da vida, caminhos do crescimento, caminhos do profissionalismo, caminho da boa cultura para poder ser um bom cidadão. Ensine a criança o caminho que deve andar, caminho para ser agradável, sociável, caminho para poder ser educado. Ensine a criança o caminho que ela deve andar, caminho para conquistar, caminho para crescer. Então, ajudem a ensiná-los desde pequenininho, que nós vamos ter uma geração maravilhosa, que em todas as coisas elas vão sair muito bem. Vamos cantar com alegria, bem bonito e bem forte, viu? Ele ressuscitou, vive e reina em nossos corações. Vamos agradecer a Deus. Então, os pais estão aí com esse pedido aí de dedicação, viu? Sacrifício, esforço em prol dos seus pequeninos. Não tem coisa mais linda, mais gratificante para um pai do que ver os seus filhos crescendo nos caminhos do Senhor. Na escolinha, na música, nos jovens, depois no namoro, no noivado, no casamento, depois desenvolvendo família na igreja. É muito gratificante você acompanhar todas essas fases, esses ciclos da vida. Nós temos aqui na igreja, hoje, pais de família que um dia foram criancinhas igual estas, aqui mesmo nesta igreja. Um dia desses eram criancinhas, e hoje são pais de família que estão com as suas criancinhas aqui no altar, cantando, adorando a Deus. Estes antigos na fé, Deus deu a eles graça
para poder guardarem e protegerem os seus filhos e conduzi-los até aqui. Então, que Deus também, irmãos, sei que os dias são maus e cada dia que passa a era fica pior, as estratégias do inimigo mudam para poder destruir a igreja, abalar o cristianismo, fazer as crianças, a igreja perder a identidade, perder a visão, o foco da sua missão, do seu compromisso. Mas Deus também pode nos preparar, pode nos ajudar para guardar, para poder proteger os nossos filhos. Não é assim na natureza? Quantos aqui já viu uma galinha cheia de pintinhos? Sabe? Alguém aqui já viu? Lá na roça do vovô, já viu já? Já viu como é que elas ficam bravas? Se chegar perto dela, quando ela está com os pintinhos ali, ela avança, ela fica brava. Por que ela faz isso? Porque ela está protegendo, mas não... Exatamente, mas não é só a galinha, não. Tem cachorros que ficam assim, os animais, sabe? Quando eles estão com filhotinhos, eles ficam bravos. E isso, vaca também? É assim mesmo, Altino? Fica brava também? Olha. Tá vendo? Diz que vaca é pior ainda, porque ela levanta as pernas da coisa, né? É até mais violento para poder proteger o bezerrinho. Eles já estão me ensinando aqui, viu? Mas é assim, olha para você ver, os pais, aquilo ali é o quê? É os pais protegendo os filhos. E aqui, ó, papais, essa é uma lição. Quem é que protege os filhos? São os pais. 3 lugares onde eles aprendem muito, e isso aqui marca a personalidade deles. Escola, porque passa muito tempo lá. Casa, a maior parte do tempo, onde vivem, absorvem. Dizem que as crianças, não fica com raiva não, hein? Mas diz que as crianças é igual uma esponjinha, sabe? Sabe aquela buchinha, aquela esponjinha? Diz que elas absorvem tudo, né? Então, elas vão na escola, elas absorvem as coisas boas e ruins que vê lá, infelizmente. Está em casa absorvendo as coisas boas e as coisas ruins. Vem na igreja, casa, escola e igreja. Vem na igreja, absorve também as coisas que vê, que ouve, o ambiente que elas estão ali, na igreja. Então, se o pai quer proteger os filhos, dê boas coisas para eles absorverem em casa. Quer proteger os filhos, monitore o que está absorvendo na escola. E coopere para que eles estejam o máximo possível na igreja, absorvendo esse ambiente de louvor, de oração, de pregação, de ensinamento, de desenvolver algum talento, desenvolver algum dom na vida deles. Quer proteger os filhos? Eu citei do menino mal criado chutando a canela dos outros, né? Mas aqui, ó, se tem um pai que às vezes não está protegendo e ajudando o seu filho, é o pai, é a mãe que infantiliza o filho. Ó, eles precisam ser tratados como criança, com amor, com respeito, com carinho. Os menininhos, homens também, não é porque é homem que tem que ser na bruta, como eles dizem, pode ser tratado com carinho, com amor. Só que tem uma coisa: não infantilize, eles estão crescendo, não trate eles de maneira efeminada, infantilizando, porque daqui a pouco eles estão com 15, 16 anos e falam assim: minha mãe acha que eu sou um bebê até hoje, até esqueceu que eu cresci, me trata como se eu fosse uma criancinha, porque a vida toda infantilizando, está aquele homão lá, é o bebezinho da mamãe, não é mais o bebezinho, é o homão mesmo, ficou um homem grande, não é mais um bebezinho. Você lembra daquela mulher que o irmão Brana falou, da tia, que o filho dela estava morrendo de doenças imorais? Aí o irmão Brana falou assim, ó, que ela orou e falou assim: oh, Deus, esse é o meu bebê, tá vendo? Até hoje era o bebê da mamãe. Olha o bebê fazendo arte, né? Temos lições para os dois lados. Era um bebezão, mas que estava na sarjeta por causa de um péssimo comportamento. Então não infantilize. Quando ele falar assim, ó, eu não posso, diga para ele: não, você pode. Quando ele falar: eu não consigo levantar esse pacote de arroz, consegue? Pega para você ver, consegue sim. Então não infantilize. Não, tadinho, ele não vai trabalhar porque ele não consegue. Ele não vai estudar porque não consegue.
Consegue, eu sei que consegue. Ele é um hominho, ele tem estrutura. Deus deu ele inteligência, sabedoria. Então, os pais não podem ficar infantilizando muito os filhos, não. Eu lembro quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, eu fui num lugar nobre na cidade, no centro da cidade, perto de uma faculdade, onde só frequentava pessoas muito ricas. Gente, eu fiquei horrorizado, que era a área onde a gente saía para o exame. E ali, lá perto da João Pinheiro, no centro de BH, lá. E ali no centro, eu vi tantos jovens saindo assim da faculdade, e eles estavam bebendo, plena terça-feira de manhã, bebendo, paravam carros, levavam drogas para eles usarem na porta da faculdade. Tudo filho de pessoas abastadas, de pessoas ricas. Mas quantos deles foram tratados e criados como bebê da mamãe, infantilizados? Depois crescem meninos que a polícia não pode, as autoridades não impõem limite para eles precisarão de ser punidos. Nada põe limite, não conhece regra, não conhece nada. Então, que elas sejam criadas com amor, com carinho, mas aqui com responsabilidade também. Hoje nós estamos com um dilema aí sobre a adultização das crianças. Não adultize elas, mas também não infantilize muito elas. Trate elas como elas são, respeitando a fase devida. Não deve adultizar, mas também não deve ficar infantilizando demais, não. Tem a fase onde é totalmente infantil, mas essas fases passam cedo e passam rápido. E se a gente não mudar de fase, a gente estraga o menino. Aí fica aquele menininho, fica aquela menininha que depois dá trabalho na sociedade, na escola, na igreja, enfim. Faz uma oração. O Senhor abençoe todos dessa igreja, Senhor. O Senhor abençoe essa igreja maravilhosa, que hoje estamos aqui, Senhor, com cada uma pessoa que foi abençoada pelo Senhor. O Pai, abençoe todos. Em nome do Senhor e do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ô Senhor, obrigado por esse dia. Abençoe a minha família. Abençoe cada um de nós, Senhor. Abençoe a vida do pastor. Abençoe a minha vida e de cada um. Nós pedimos e agradecemos que essa igreja seja abençoada. Amém. Ó Jesus, é minha mãe, tu é meu pai, tu de todos nós. Se Santos é de todos sete, ó Pai de teu pai, tu és aí. Se eu o pau, para tudo te assim. Ó Pai de teu pai, nome de Jesus também. Ô Senhor, abençoe essa igreja, abençoe o pastor, abençoe todos. Obrigado por tudo. Abençoe minha família, cuide das crianças, cuide de todos. Abençoe a tia da escolinha. Faz que nenhum mal nos aconteça. Faz que nós podemos ter uma ótima escolinha. Cure todos que estão doentes, Senhor. Ô Senhor, abençoe aqueles que estão assistindo pela internet. Abençoe todos. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa aulinha, viu? Pode subir e até domingo a gente se encontra.